Aula 03, Física C, apostila 2. Potência. Potência nós vamos simbolizar pela letra P maiúscula. Então a equação 1 está indicando o que? P de potência igual a EN de energia dividido por ΔT, que significa tempo. Vamos compreender essa equação. Então, vamos supor duas pessoas fazendo uma aposta. Quem chega antes a um determinado local? A pessoa que chega antes num determinado local faz o trajeto, o mesmo trajeto para as duas pessoas, em menor tempo. Se ela faz em menor tempo, é porque a potência é maior. Então a gente diz que potência em intervalo de tempo é inversamente proporcional. Reforçando a ideia, a energia, o consumo de energia, pessoal, não muda, porque os dois fazem o mesmo trajeto, tá? Vamos ver agora as unidades. Então, no sistema internacional, a unidade de energia é dada em joule. ΔT, intervalo de tempo dado em segundos. Então, se eu dividir joule por segundo, resulta no watts. Potência elétrica. Também nós vamos simbolizar pela letra P. Temos três equações para calcular potência elétrica. Então, a equação 2, P de potência é igual a I de intensidade de corrente, popularmente corrente elétrica, vezes U, que é tensão elétrica. Na terceira equação, P de potência igual a R de resistência vezes intensidade de corrente elevado ao quadrado. Não se esqueça que é ao quadrado, pessoal. E a quarta equação é P igual a U ao quadrado de tensão, então, tensão ao quadrado, divididos pela resistência. Então, alguns exercícios vocês vão escutar a linguagem de potência dissipada. Potência dissipada é devido ao aquecimento do resistor. Esse aquecimento, muitas vezes, não é utilizado, então é uma potência dissipada, tá? Devido ao aquecimento da resistência. Então vamos ver agora as unidades. Então o U, como comentei, é tensão elétrica, unidade é volts. R, resistência elétrica dada em ohm, letra ômega. I de intensidade de corrente, popularmente a gente diz corrente elétrica, dada em ampere, o A maiúsculo. E P de potência, dada em watts, que é W maiúsculo. Consumo de energia EN. Pessoal, tanto potência, tanto consumo de energia é um assunto fundamental para o pessoal que vai fazer o Enem, pessoal que vai fazer vestibular, tá? Então prestem atenção nesses dois tópicos, tanto potência, tanto consumo de energia. Então na equação 5 nós temos o que? EN de energia, que é igual a P de potência vezes ΔT, intervalo de tempo. Maneira de guardar essa equação, eu digo que é a equação do empate. Então, o consumo de energia lá na conta da Copel, pessoal, usual, tá? Lá na conta da Copel, é
kWh. O quilo, o K aqui, ó, K minúsculo. Potência elétrica dada em watts, intervalo de tempo dado em hora. No sistema internacional, consumo de energia é dado em joule, potência elétrica dada em watts, intervalo de tempo dado em segundo. Então vamos ver agora uma relação envolvendo essas duas unidades, a unidade usual e no sistema internacional. Então a relação que nós temos é o seguinte: 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 elevado a sexta joule. Como que chegou a esse número, tá? O quilo, pessoal, corresponde a 1000, tá? Watts, tá? Repete. Hora, eu transformei hora em segundo. Então, 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Então, agora eu vou fazer a multiplicação dos dois. Resulta neste valor aqui. Watt vezes segundo. Transformando em notação científica, quando não tem vírgula, subentende que está no final. Então, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando, a vírgula tem que ser igual a 1, menor do que 10. Então, vezes a base 10 elevado a expoente 6. Por que 6? Porque a vírgula se deslocou 6 casas. Condições de funcionamento. Então, dados nominais são dados do fabricante. Dado impresso lá no equipamento. Então, tem assim no chuveiro. 110 volts resulta numa potência de 5.400 watts. Isso quer dizer, dados nominais, o fabricante garante, se fornecer a esse chuveiro 110 volts, surge uma potência máxima de 5.400 watts. Isso o fabricante garante. Se eu fornecer apenas 110, surge uma potência de 5.400 watts máximo. Então, vamos ver duas situações. Tensão da fonte menor que a tensão nominal. Então, nós temos aqui um chuveiro, ele foi fabricado, foi feito para 220 volts. Eu ligo ele numa tomada, numa tensão de 110 volts. O que acontece com esse chuveiro? O aquecimento será menor. Professor, se fosse uma lâmpada, o que ia acontecer? O que acontece? Tá? Acontece o seguinte: o brilho dessa lâmpada também vai ser menor. Se fosse uma televisão, o que acontece, professor? A televisão não ia funcionar. Por que, professor? Voltando. Ela foi fabricada para receber 220. Se eu forneço 110, a televisão não liga. Outro caso, caso B. A tensão da fonte maior que a tensão nominal. Então, um chuveiro ele foi feito, foi fabricado para receber 110 volts. Eu ligo numa tensão de 220 volts. O que acontece com esse chuveiro? Ele queima, pessoal. Se fosse uma lâmpada, a lâmpada queima também.
Se fosse a televisão também queima, tá? Por quê? Ele foi fabricado, foi feito para receber 110 volts. Eu forneço 220, ele não foi feito para receber 220, ele foi feito para receber 110. Então ele queima. Elementos de um circuito elétrico. Então, o primeiro elemento é chave, permite ou não a passagem de corrente elétrica. Permite quando a chave está fechada, tá? A chave fechada permite a passagem de corrente. Quando a chave está aberta, não passa a corrente. Fusível. Então, é um elemento de proteção do circuito. Então, vamos supor o seguinte. Se o fusível foi fabricado, foi feito para 30 amperes, receber até 30 amperes de corrente elétrica, passagem de corrente elétrica até 30 amperes. Se nesse fusível passa uma corrente de 35 amperes, pessoal, ele não foi fabricado para receber 35. Então, o que acontece? Ele interrompe a passagem da corrente elétrica. Então, danifica o fusível. Pessoal, se danifica o fusível, eu vou ter que comprar um novo. Não tem como utilizar ele de novo, só comprando um novo. Disjuntor também é um dispositivo de proteção do circuito elétrico. Então, ele funciona tanto como fusível quanto como uma chave. Então, como que ele funciona como um fusível? Vamos supor o seguinte: eu ligo chuveiro elétrico, micro-ondas, geladeira e a máquina de lavar. Então, o circuito está solicitando bastante corrente elétrica, tá? Muitas vezes o circuito não suporta isso. Então, o disjuntor ele desarma. Então, popularmente a gente diz que o disjuntor caiu. Então, esse disjuntor muitas vezes ou tem numa caixa, tá? De distribuição, painel de distribuição, ou lá no relógio da Copel, no relógio da luz. Agora funcionando como uma chave. Como que o disjuntor funciona como uma chave? Para fazer a troca de uma resistência de um chuveiro elétrico, nas instruções recomenda o seguinte: desligue a chave geral, desligue a chave lá do relógio da luz, tá? Para fazer a manutenção. Então, nesse caso, estou utilizando o disjuntor como uma chave, liga e desliga. Reostato. Reostatos são resistores que possuem resistência elétrica variável.